Olá, domingo dia 20 de junho de 2021. Estamos aqui novamente. Estamos juntos. Já lembrando que mais tarde, às 17 horas, nossa reunião será presencial. Estaremos pelo Instagram, pelo Facebook ao vivo, mas também presencialmente. Estaremos de portas abertas. Espero por você. Não esqueçamos, na próxima quinta-feira, nossa reunião de estudo bíblico e oração, às 20 horas. Da mesma forma, no próximo sábado, às 19 horas, reunião da juventude. Qualquer problema, se você quiser acessar, você pode entrar em contato conosco, comigo, com Cláudia, com Márcia. Nós poderemos dizer como você pode participar. Enfim, quero agradecer a Deus por mais uma semana, que Ele nos concede. Hoje eu estou com algumas limitações técnicas, mas eu vou ver como é que eu faço para olhar o máximo para você. Então, a gente continua falando baseado no livro de Romanos. Nesse sentido, eu tenho falado sobre fé, né? Meu intuito inicial foi fortalecer o conceito de fé para nós aprofundarmos um pouco mais Romanos capítulo 5, que é o nosso tema do ano. Nesse sentido, eu no dia 16 de maio falei sobre a fé e a consciência do fazer. No dia 23, a fé e a simplicidade consciente. No dia 6, aliás, no dia 30 de maio, eu falei sobre a fé em sua simplicidade incômoda e esclarecedora. No dia 6 de junho, eu falei sobre a fé e o chamado à humildade. E na semana passada eu falei sobre a fé e a responsabilidade da vivência. Baseado no capítulo de Romanos, capítulo 2, nos versos 28 a 29, eu falei que o servo se deixa ensinar humildemente, que a vivência no Evangelho é responsável ou é de responsabilidade pessoal. Falei que o servo é aquele que compreende que pertence a um Senhor e que não existe aparência de servo. Baseado aqui que não existe aparência de servo, eu quero falar um pouco hoje sobre a consciência verdadeira, a consciência do verdadeiro status. A consciência do verdadeiro status, baseado em Romanos capítulo 3, nos versos 9 a 10. 9 e 10. Os versos 9 e 10 dizem assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há justo, nenhum sequer. Aqui a gente começa a perceber o apóstolo Paulo falando sobre os judeus, na sua responsabilidade já desde o capítulo 2. Ele aprofunda esse assunto. E aqui se traz uma comparação entre judeus e gentios. E eu queria aproveitar para refletir, sobre essa consciência de status que precisamos ter. De vez em quando eu encontro alguém que se sente injustiçado e muito revoltado por essa injustiça, E alguns até questionam a Deus, porque Deus permitiu tanta injustiça. E a minha questão hoje é: justiça de quem? Porque quando olhamos a justiça pelo olhar bíblico, nós percebemos a justiça de Deus, aquilo que Ele traz para nós
em Jesus Cristo, a partir das promessas do Antigo Testamento, a resolução no Novo Testamento. A gente fala da justiça de Deus ou a gente fala da justiça da gente? Nesse sentido, eu quero trazer uma reflexão sobre humanidade, né? Já que eu concluí a semana passada dizendo que não há aparência de servo, né? Não existe um holograma de servo. Ou é servo ou não é. Ou é serva ou não é. Então eu quero já começar pensando, falando que o humano é da ordem dos extraviados. O humano é da ordem dos extraviados, ou como a gente queira pensar, talvez desviado, né? Mas eu prefiro a palavra extraviado, né? Veja, Romanos capítulo 3, os versos 10 a 12, eu quero repetir o verso 10 e trazer os versos 11 e 12, Romanos 3. O apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. O apóstolo Paulo está falando da humanidade, está dizendo que o gentio não é superior ao judeu aqui por causa da graça. Ele confronta o judeu com a lei e ele nos traz essa visão do humano. Visão que eu quero explorar um pouquinho e falar, né, como é que nós podemos vencer isso. Como é que você pode simplesmente não se sentir tão injustiçado diante de um problema difícil para você, diante de algumas derrotas? Como é que você pode não se sentir revoltado com Deus ou revoltada com Deus por Ele permitir algo? Veja Gênesis capítulo 3, os versos 21 a 24. Depois de Deus falar sobre as consequências para o homem, para a mulher e para a serpente, ele simplesmente toma algumas atitudes. Gênesis 3, 21 a 24 diz que o Senhor Deus fez roupas de pele com elas, vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim. O Senhor expulsa o homem do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, no caso, querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho da árvore da vida. Então, Deus simplesmente toma algumas atitudes em consequência da separação do homem, porque na realidade foi o homem que se separou de Deus quando desobedeceu à ordem do seu Senhor. Ele foi extraviado nesse sentido. Veja o que diz Romanos capítulo 3, no verso 23. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Precisamos entender a nossa posição diante do Senhor, né? Se não fosse a graça. Se não fosse a graça, essa é a nossa posição. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, no verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. O homem morreu quando desobedeceu. O homem foi extraviado quando desobedeceu. Tá certo, o homem criado em imagem e semelhança de Deus,
mas ele escolheu o seu caminho, né? Nós vamos falar nisso mais tarde, tá? Porque preste bem atenção, esse texto vai continuar ou continuará mais tarde às 17 horas na nossa reunião já presencial. Então, eu estava dizendo que o homem simplesmente pecou e o salário do pecado é a morte. Quando a gente olha para textos como 1 João capítulo 3, nos versos 4 a 15, 1 João 3, 4 a 15, a gente percebe alguns dados interessantes aqui. Primeiro eu quero chamar a atenção da palavra prática, ou sobre a palavra prática, né? Se você perceber, a palavra prática aparece nesse texto 2, 4, 5 vezes. 5 vezes. Então, ela aparece de forma positiva e de forma negativa, né? E o texto simplesmente compara, né? O apóstolo João está aqui falando, trazendo a comparação entre o ímpio e o justo, o filho de Deus e o filho do diabo. Ele diz o quê, né? Já no primeiro versículo, eu estou em 1 João capítulo 3, ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Então, a transgressão da lei é pecado, né? Ele diz: o pecado é a transgressão da lei, exatamente no verso 4. Então, ele começa a falar sobre pecado, né? E no verso 7 ele diz assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Perceba, o justo é o que pratica a justiça. Assim como ele é justo, né? Ele está falando de Deus. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Perceba o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Veja que o apóstolo João fala de não estar no pecado. Entendemos claramente que somos pecadores, mas não vivemos no pecado, nesse sentido. Mais adiante você entende um pouco mais porque que ele está falando aqui de filho de Deus, filho do diabo. O filho de Deus é aquele que pratica a justiça, não vive no pecado. O filho do diabo é aquele que vive no pecado. Ele, no verso 10, diz: dessa forma sabemos que são os filhos de Deus, ou quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, diz o apóstolo João. Tampouco quem não ama seu irmão. Veja, ele está falando do amor, né? Então, a prática da justiça de Deus tem a ver com amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu único Filho por amor, né? Para fazer justiça, né? Para simplesmente o homem ser resgatado. De que, Emilson? Do extravio que aconteceu no Éden. Nesse sentido, se nós entendermos que o homem é da ordem dos extraviados, vamos perceber que o homem extraviado é resgatado pelo amor de Deus. E aquele que ama é aquele que pratica a justiça. O que pratica a justiça é o Filho de Deus. Aquele que não anda em amor pratica iniquidade. É o filho do diabo, segundo a própria palavra aqui. No verso 11, o apóstolo João diz: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão.
E por que matou? O apóstolo João questiona e ele já traz a resposta. Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Ele caminha para a conclusão desse texto. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Verso 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então perceba que o ser humano é da ordem dos extraviados, literalmente, porque foi extraviado no Éden a partir da desobediência, a partir do pecado. E nesse sentido, o homem é resgatado pelo amor. Mas é preciso que entendamos que quando pensamos em injustiça, precisamos primeiro pensar na justiça de Deus. Eu quero continuar. Segundo ensinamento que eu tenho aqui para mim e que eu quero passar para os irmãos é que a fala do humano, ou a fala humana, é fala egoísta. A fala do ser humano é fala egoísta. O discurso do ser humano é discurso egoísta. Veja, Romanos 3, nos versos 12 a 14, eu quero repetir o verso 12. Romanos 3, 12 a 14 diz assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Lembram do servo inútil? Todos juntamente se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer, diz o apóstolo Paulo. Sua garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. É assim que é ser humano. É assim que é ser humano que não experimenta o amor. É assim que é ser humano que não vive no amor de Deus. Né? E aqui eu lembro de muitos discursos que eu escuto, inclusive por pessoas que dizem amar a Deus, amar o próximo, pessoas que vivem amargurada, maldizendo, pessoas que preferem trazer maldição em vez de bênção com a sua língua, com a sua boca, no seu discurso. Nesse sentido, é imprescindível que entendamos a palavra de Deus. Veja, Salmo capítulo 5, ou Salmo 5, verso 9, quando o salmista fala sobre aqueles que o perseguem. Salmo 5, verso 9, ele diz assim: em seus lábios não há palavra confiável. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam sutilmente. Então a gente faz uma ponte aí e percebe claramente o apóstolo Paulo referenciando o Salmo 5, verso 9. Né? Da mesma forma, o Salmo 140, nos versos 1 a 3, Salmo 140, versos 1 a 3, o salmista diz assim: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Da mesma forma aqui, a referência ao Salmo 140, versos 1 a 3. É interessante que pensemos na palavra de Deus e quando de vez em quando nós tramamos com os nossos lábios contra pessoas, seres também extraviados, mas também seres criados conforme a imagem e semelhança do seu Senhor. É interessante pensarmos que se nós nos deixarmos levar
Nossas palavras são sempre palavras que amaldiçoam pessoas. Falamos mal de pessoas se não percebermos, maldizemos a sua vida, né? Porque entendo claramente que ser humano que não assume o amor de Deus para si fala de forma egoísta, e se nós não entendermos isso, de vez em quando vamos nos pegar na mesma situação. Veja o que o apóstolo Tiago fala, Tiago capítulo 3, os versos 1 a 12, eu não tenho mais tempo para lermos o texto todo, mas perceba, versos 1 a 12 de Tiago 3. Ele diz assim já no verso 2, todos tropeçamos de muitas maneiras, diz o apóstolo Tiago. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. A gente tem falado disso, né? Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, né? Então perceba que se domina o falar, domina todo o corpo. Ele continua, ele agora começa a referenciar, trazer animais, objetos, né, como animais, cavalos, navios, né, fala de controle, né, nos versos 3 e 4. Agora perceba os versos 5 e 6, quando o apóstolo Tiago diz: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Orgulho se vangloria de grandes coisas. Diz ele: vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, e o mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, não controlar a língua é sinônimo de quem não controla o próprio espírito. E nesse sentido, a língua pode levar alguém ao inferno. Porque gente que não entende justiça de Deus fala de forma egoísta. O apóstolo Tiago continua dizendo que toda espécie de aves, de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. Você consegue administrar tudo, domar tudo, as aves, os animais, os moradores dos mares. No verso 8 ele diz: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor, diz o apóstolo Tiago. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Verso 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Aí ele traz uma chamada no texto. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Precisamos pensar nisso. Entendermos que o humano que entende que é da ordem do extraviado e só pode ser restaurado pelo amor, pela justiça de Deus, na graça em Jesus Cristo, e, portanto, a sua fala começa a ser fala do Espírito, né? E a língua é controlada em sua boca de tal forma que é o Senhor quem fala. Eu quero concluir
trazendo o texto de Mateus capítulo 5, no verso 11, quando o Senhor fala: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Precisamos encerrar, mas perceba você que de vez em quando está meio revoltado ou meio revoltada, né? Indignado ou indignada, se sentindo injustiçado ou injustiçada, né? Achando que de repente Deus não deveria permitir algumas coisas que Ele permitiu em sua vida. Bem-aventurado, diz o Senhor nisso. Vocês serão bem-aventurados, inclusive quando insultarem vocês, inventarem coisas contra vocês. Justiça de quem? A gente continua mais tarde. Estaremos presencialmente mais tarde em nossa sede às 17 horas e ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. A minha oração é que você entenda que ou você entende amor, justiça e graça, ou continua na ordem dos extraviados. Ou você entende amor, justiça e graça, ou você continua falando de forma egoísta, trazendo para você como se só você merecesse, e desprezando os outros, amaldiçoando com seus lábios vidas que o Senhor quer restaurar. Mais tarde a gente continua. Justiça de quem? Vamos orar? Deus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por tua palavra. Ela não volta vazia, ela claramente distingue as nossas intenções, ela discerne claramente os nossos pensamentos e entende quem somos. A minha oração é que o Senhor nos revele, através de sua palavra, aquilo que precisamos fazer, quem precisamos ser, o que precisamos praticar para sermos teus servos, Senhor, tuas servas. Claramente entendermos que somos restaurados em Cristo Jesus. Fomos extraviados, mas tua justiça é clara sobre nós. E hoje nós podemos tanto cantar louvores a ti, bendizer o teu nome, quanto por escolha em Jesus Cristo, abençoar até aqueles que nos perseguem, abençoar até os nossos inimigos e orarmos por eles. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor nos revele com seu Espírito, que o Senhor cubra o nosso país com saúde, quando nós, infelizmente, ultrapassamos 500.000 vidas ceifadas pela Covid-19. Visita, Senhor, as famílias enlutadas, visita, Senhor, as famílias necessitadas, os que choram, visita, Senhor, as UTIs, que tu possas não, porque eu sei que tu podes fazer, que tu coloques as tuas mãos em cada um que necessita de ti, dando saúde e paz. Visita, Senhor, os necessitados. Que o Senhor nos conscientize do que é ser igreja. Assim eu oro, rogando a tua paz, a tua graça, o teu amor, as tuas misericórdias renovadas
para a tua honra e glória em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti, te dando a paz, juntamente com a tua família. Deus te abençoe.